Ok. Professora, eu tentei fazer uma Oi. pergunta, Oi, só que Heber. Oi, eu não tinha ouvido, não? meu microfone estava Pode, ruim, estava pode, falhando. pode perguntar. Inclusive, aí o pessoal está chegando, pode perguntar. Diga, Heber. É, em relação, a senhora falou de verme, né? Em relação Uhum. com a imunidade. Os ascolumbicóides também fazem a mesma coisa que a teniassódio? Ou não tem nada a ver? Sim, qualquer parasito, o Weber, qualquer parasito, na verdade, para poder manter esse nosso organismo, existe um mecanismo tanto nosso de tentar driblar a presença deles, quanto, obviamente, eles acabam também, às vezes, vencendo algumas barreiras e mantendo-se presentes, né? Ah, sim. Da mesma forma. Então, por exemplo, no caso, no ascaris, né, que a lombriga, a Aham. gente também tende a ter um aumento de eosinófilos, quando a gente faz um hemograma, a observação de um aumento de eosinófilos, tá? Qualquer parasitemia. Agora, o processo Ah, de sim. defesa deles é que aí é muito específico, é químico e específico. Aí, na verdade, não tem como generalizar. O que normalmente a gente Ah, sim. estuda isso é um processo dentro da pós-graduação que aí envolve receptores de membrana. Aí é uma cascata de substâncias envolvidas no processo, tá bom? Ah, sim. Entendi. Obrigado. De nada, Élia. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Deixa eu ver o meu povo. Alana, Amanda Souza, Ana Luísa, Ana Maria, Ariadna, Bruna, Clara. O Coringa Vírus, que quem é o Coringa Vírus, gente? Não é a primeira vez que ele aparece na minha aula. Quem que é? Me fala. Cristiane Fernandes, Daniel Jacobi, Daniela Martins, Diego Moura, Edivandro. Ah, esse daqui eu nem consigo ler. Fabrícia Silva, Fael. Fael ou Rafael? Ai, nem respondem. Nem deve estar aqui. Ou então o povo entra, né? E some. Flávia Nolasco, Gisele, Eber, Juliana, Juliara, Kersane, Laís, Larissa, Maria Cristina, Marilene, Matheus, Mike, Nayara, Natália Antunes, Pedro, Rafaela, Renata, Sandra, Stefano, Talita, Tairone, Vitor Oliveira e Vitor Gabriel. Tô sentindo falta de uma galera aqui. Por favor, chamem seus colegas, né? Fale com eles que eu tô aqui de olho neles e tô com saudade para eles aparecerem, me darem o ar da graça, viu? Faz favor. Bem, então, gente, eu vou dar continuidade aqui. Estava até fazendo aqui a chamada para poder dar um oi específico para vocês, mas até para deixar um tempo para o pessoal retornar, tá bom? Então, vamos dar continuidade agora, porque a gente deixei justamente onde nós paramos, que falamos sobre a esplenectomia, quando eu chamei a atenção de vocês, porque é uma situação, né, que ocorre, acredito que vocês eventualmente é, poderiam até perguntar. Ah, aliás, até fazendo observação, no finalzinho a Sandra chamou a atenção de que esses meus slides, na verdade, eles estão para mais, eles estão modificados em relação ao que está lá no site, tá? Porque, inclusive, eu sempre gosto, quando eu tenho oportunidade, eu sempre gosto de mexer nos meus slides e até incluir algumas coisinhas, porque às vezes são mérito de perguntas de outras aulas que eu já dei, aí eu acho que fica mais completo e principalmente em termos de imagem, né, que ajuda para o aluno entender, tá bom? Então amanhã eu vou postar lá para vocês, vou alterar o slide que está lá disponível, vou disponibilizar este e também a nossa live, que não só é essa de hoje, mas todas as nossas lives, gente, sempre estão ali disponíveis para vocês no nosso AFA, tá bom? Bem, então vamos dar continuidade. É, bem, justamente.
né, já que o processo, acabei de chamar a atenção, até foi uma pergunta até da Fabiana, né, na hora que eu chamei a atenção aqui, dos prejuízos de um indivíduo que às vezes ele precisa de ter a retirada do baço. E um dos prejuízos é justamente, já que ele tem uma das funções dele, é destruir hemácias pouco funcionais, na verdade, hemácias que já são um processo final, né, ali do desenvolvimento e funcionamento delas. Consequentemente, a partir do momento que tem a retirada, eu tenho uma tendência a ter um aumento de hemácias circulantes, né? Mas esse processo de destruição de hemácias que já estão no seu processo final de desenvolvimento é denominado de hemocaterese, tá? Então, ele ocorre pelo baço, mas o baço não é o único órgão envolvido nesse processo, não. O fígado também participa e a própria medula óssea também pode participar desse processo, tá bom? Então, inclusive, é por isso que eu comentei com vocês anteriormente que, embora, lógico, é muito importante, quanto mais do ponto de vista dos órgãos e sistemas, nós termos eles absolutamente funcionais, isso é bom para a nossa saúde, mas, por outro lado, também é fato que a gente consegue sobreviver sem o baço. Isso também em função de que essa característica específica, essa função específica, ela é compartilhada com outros órgãos. Então, mesmo que possa sobrecarregá-los, isso até mesmo trazer algum tipo de impacto ali no meu dia a dia, né? Tendo inclusive o aumento, a observação do aumento de hemácias, não significa que eu ainda não terei essa função sendo ocorrendo no meu organismo, tá bom? Então, isso também é importante da gente destacar. Bem, começo a colocar aqui para vocês, porque é o seguinte, gente. Na hora que a gente fala sobre o sistema imunológico, é um sistema que, na verdade, a gente tem que construir com vocês aos poucos, né? Não dá para chegar aqui, despejar e falar sobre os conceitos, siglas, eventuais particularidades, se a gente não trabalhar com vocês alguns aspectos básicos, né? Mas agora a gente começa, inclusive, a observação de que a gente está aqui ainda finalizando a nossa unidade 2, mas quando a gente finaliza a unidade 2, a gente está abrindo uma perspectiva maior do que a gente vai estudar na unidade 3, tá? Tá aí entrando um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho mais mesmo complexidade, né, a respeito sobre o sistema, tá bom? Então, por que eu estou falando disso? Porque até então eu apresentei a vocês, nós falamos sobre células de defesa, nós falamos sobre os órgãos linfóides, né? Chamando a atenção de vocês dos primários, secundários, medula óssea, timo, que são os primários, linfonodos baço e até o malte, né? Que são aqueles tecidos linfóides associados à mucosa, que são secundários. Bem, já falei um pouco até do próprio conceito de imunidade inata e adaptativa com vocês, porque na verdade a gente quer apresentar tudo muito detalhadozinho, assim, a princípio uma base solidificando para vocês, mas senhora, que faltam até palavras para a gente substituir e completar o raciocínio, né? Mas o fato é que a partir de agora a gente vai agora juntar esses conceitos e tentar imaginar como que de fato é montada uma resposta no nosso organismo, tá bom? Então, eu vou aqui deixar mais claro para vocês esse mecanismo de imunidade, quer seja inata ou adaptativa, inclusive os recursos que são observados a partir dessas duas respostas, tá bom? O fato é que eu chamo a atenção de vocês é que, na verdade, o que nós temos é que elas agem em conjunto, né? No nosso organismo é isso. Nós temos, montado um processo de defesa, um sistema de defesa em que a resposta inata, ela inicia-se, mas logo adiante, se necessário for uma situação um pouco mais complexa, nós percebemos que a imunidade adaptativa, ela virá
e o mais rápido possível, né? São tipos de respostas complementares, né? Isso é muito importante para a gente, porque acaba que nós temos um respaldo de todo esse funcionamento orgânico na tentativa de nos fazer defender da melhor maneira possível, tá? Então, olha só, eu falei com vocês que a imunidade inata, ela ocorre de uma maneira inespecífica, né? Ela ocorre de uma maneira generalizada. E nós temos, se você pegar qualquer livro de imunologia, ele vai te falar que nós temos, logo de início, uma principal barreira, que é, de fato, o nosso tegumento, né? Toda essa nossa estrutura tegumentar, ela é um processo de defesa. Ela não olha a que me defender, mas ela é a primeira linha de defesa. E existem aqui recursos, né? Os pelos, eles tentam, logicamente, fazer uma defesa da estrutura inclusive tecidual. Se a gente observar, por exemplo, as vibriças, são os pelos observados na região nasal, nos protege também, né? Afinal de contas, eles estão ali, eles ajudam, é uma barreirazinha física, eles já ajudam a filtrar, eles retiram algumas partículas, inclusive partículas de poeira. Então, só para vocês perceberem que na hora que a gente fala uma imunidade inata, vem desde a nossa estrutura a física, anatômica mesmo, né? Até mesmo um contexto celular não específico, como nós já trabalhamos, tá bom? Isso vai se estendendo. Nós temos vários mecanismos de resposta, como eu falei com vocês, inclusive eu na nossa conversa antes do intervalo, né, na oportunidade, eu lembrei vocês de uma imagem a essa semelhança que nós vimos no iniciozinho da nossa unidade 2, né? Que quando eu tenho qualquer abalo tecidual, essa primeira via de resposta aqui, ela será absolutamente não específica. Eu terei o recrutamento de neutrófilos, eu terei a liberação aqui de histamina, prostaglandinas, eu terei todo o recrutamento aqui de material e de células que vai ocorrer, quer seja esse um filete de madeira, quer seja um ferimento que se deu por, sei lá, uma faca que me cortou, enfim, qualquer que seja o motivo, ele não vai conseguir fazer essa leitura do que foi, ele só vai conseguir tentar me proteger, porque ele consegue fazer a leitura de lesão, tá? E nós temos vários outros mecanismos também inatos de resposta. A tosse, o espirro, né? São mecanismos de defesa? São também, né? Afinal de contas, na hora que eu espirro e na hora que a gente realiza a tosse, eu coloco para fora, eventualmente, algumas sujidades, algo que possa ter evadido a minha estrutura corporal e ali me causar algum tipo de dano, tá? Bem, mas isso ocorre de uma maneira absolutamente restrita. Eu vou tossir, eu vou espirrar, porque a sala está muito, muito suja. Imagina, eu estou aqui no ambiente que tem 2 meses que eu não limpo. Nossa, provavelmente eu iria, né, entrar aqui numa situação de tosse, espirro, porque eu ia reagir frente a essa poeira. Ou eu posso tossir, posso espirrar frente até mesmo micro-organismos que possam estar no meu organismo, e aí ele atinge, ele eleva a produção de muco, enfim, tem todo um mecanismo que o meu organismo também possa responder dessa maneira, né? Então, são mecanismos inatos. Isso daqui só para exemplificar em relação ao que a gente estava trabalhando anteriormente. É impressão minha ou alguém quer perguntar? E como é muita gente, na hora que vocês falam aí, não aparece o nome de todo mundo para mim aqui no visor, não. Eu tenho que trabalhar com ele. Acho que não foi não, porque ninguém pronunciou. Bem, então quais que são, né, esses principais componentes os quais a gente observa no contexto celular? Esses aqui eu não vou nem ser redundante, porque eu já apresentei eles anteriormente,
Mas só para até chamar a atenção de vocês, olhem, nós vimos no iniciozinho da nossa aula, eu citei e apresentei eles para vocês, tá bom? Então não vou aqui novamente, mas só para contextualizar vocês. Como nós vimos e falamos, eles fazem parte dessa imunidade inata e a gente não pode deixar de citá-los, tá? Agora, nós vamos perceber que o meu organismo, ele possa, às vezes, responder de uma maneira diferenciada a determinados agentes, principalmente quando, às vezes, eu tenho ali um processo infeccioso, né? Lógico, afinal de contas, como nós estávamos trabalhando, até cheguei a mencionar isso, até em perguntas que vocês fizeram, por exemplo, na hora que eu falo de um mecanismo em que um determinado agente ele consegue driblar os meus mecanismos de defesa, logicamente, esses são mecanismos também bastante específicos. Não entra nessa generalização que nós estamos mencionando. Por quê? Cada indivíduo, cada agente, cada micro-organismo, cada agente patogênico, ele é único, né? Consequentemente, os mecanismos dele de escape também o são. Então, a partir do momento que nós estamos trabalhando com agentes patogênicos diferenciados, nós conseguimos verificar que tanto eles como nós precisamos de agir de uma maneira adaptada, específica, para que nós possamos, de fato, ter vitória, né? Em relação a essa tentativa de vencê-los, tá? E é justamente por isso que nós falamos que a imunidade adaptativa, também reconhecida como adquirida ou imunidade específica, eu acho até esse termo para o aluno ele é bem didático, né? Porque uma imunidade específica é aquela imunidade que gera especificidade. Existe um termo do qual vocês já utilizaram até em outras disciplinas, mas que aqui dentro da imunologia ele é chavão, né? É o reconhecimento do tipo chave fechadura. Então, na hora que a gente fala dessa especificidade, aqui essa resposta imune bastante específica, nós estamos falando em que eu tenho um agente patogênico, que aqui no caso o autor do desenho está colocando, daqui a pouco eu até apresento a vocês, né? Antígeno é todo corpo estranho. Então, todo corpo estranho que porventura está no meu organismo, eu denomino de antígeno, tá? E eu vou montar uma resposta específica para ele, ou seja, os meus linfócitos B de bola vão produzir anticorpos que reconheçam de uma maneira específica, do tipo chave fechadura, tá? Daí é que vem, logicamente, o que nós também mencionamos na hora que eu contextualizei para vocês a respeito da vacina, né? Na hora que eu me vacinei agora para a gripe, aquela vacina ela é destinada a um pool de vírus que sejam vírus sazonais, ou seja, vírus conhecidos, vírus dos quais estão circulando pela comunidade nesse momento, mas que, obviamente, também eles já conseguem fazer uma vacina para eles. Eu me vacinei contra a gripe, mas isso não significa que eu me vacinei para o Covid-19, né? Então, só para a gente perceber essa especificidade. Quem dera, né, as coisas pudessem ser mais práticas e talvez um pouco menos específicas, mas elas são. Então, justamente por isso que quando eu monto, né, a linha de defesa, eu estou me defendendo exclusivamente daquele agente patogênico pelo qual eu estou ali trabalhando de uma maneira específica, tá bom? E caso contrário, tava bom, a gente estava muito mais protegido. Diga, Eber. É Eber, não é? Eu Pela acho voz. que isso, Diga. isso, desculpa aí. Não, pode falar. Eu acho que eu entendi um pouquinho, igual você falou da vacina, né? Aham. O agente, ele vai direto no agente causador da doença, é isso? Vai direto no foco da doença. Seria isso?
a vacina, ou seja, aquilo que foi produzido industrialmente, ele vai ser específico para o foco da doença, né? Ou seja, ele tem ali componentes, na verdade, ele vai ser injetado, porque as vacinas, elas têm várias vias, né? Ou serem agentes patogênicos atenuados, ou produzidos artificialmente, enfim. Quando eu me vacino, eu estou apresentando ao meu corpo um determinado agente patogênico específico. E, consequentemente, eu vou começar a montar anticorpos, a produzir anticorpos especificamente a ele. Então, por exemplo, se eu vacinei para um determinado vírus, não significa que todos os vírus eventualmente terão anticorpos sendo produzidos para ele, tá? É isso que eu quis dizer, Ellen. Entendi. A gente quer direto no vírus. Aqui, chamando a atenção. Oi? Quem? Oi, Ana, pode falar, Ana Maria. Não, pode falar, eu gosto que vocês participam. Como a gente está vivendo esse momento corona, por que eles falam, por exemplo, supondo, eu e você, eu vou adquirir. Muitas vezes o meu organismo, eu não vou nem sentir nada do que de repente você possa vir a sentir. No caso, é porque a minha imunidade é maior que a sua? Não, é complexo, viu, Ana? Inclusive, eu coloco aqui para vocês depois, você vai ver. Eu coloco, pegando esse contexto que a gente está trabalhando com corona. Mas vamos à sua pergunta. Por que eventualmente, eu entro em contato com vírus, da mesma forma, por exemplo, que, às vezes, vou dar um exemplo como se fosse dentro de uma família, tá? Aqui, minhas crianças e o Lu. Todos nós, eventualmente, possamos... isso não vai acontecer, não, se Deus quiser. Mas, assim, imagina. Todos positivos para Covid-19. Por que um eventualmente possa passar muito mal? Não vou falar que morre, não. Vai passar mal, mas vai dar tudo certo. Final feliz. Mas, assim, um vai para uma fase crítica da doença. Precisa, inclusive, ser entubado. É o que a gente tem visto. Eu tô falando que é o que a gente tem visto nos noticiários, né? Tem um indivíduo que é entubado, tem um indivíduo que tem uma gripe e tem indivíduos que não vão nem apresentar sintomas, embora o teste seja positivo. Eu acho que é essa que é a sua pergunta, não é? Então, olha só. Existe, e vocês vão ver que eu justamente procurei em relação a isso para falar para vocês. Dentro da Covid-19, existe sim uma resposta imunológica de cada paciente que eventualmente possa ser o que vai ser preponderante. Como assim? Esses indivíduos que estão evadindo para o aspecto mais crítico da doença, eles estão observando que são indivíduos que respondem de uma maneira muito intensa imunologicamente. E às vezes essa intensidade de resposta imunológica, porque você fala, então você está respondendo bem, ele deveria ser mais protegido. Mas às vezes essa resposta, né, esse aumento de produção, por exemplo, de citocinas, que é um componente químico, né, liberado pelo nosso organismo, são estruturas proteicas. A partir do momento que esse indivíduo produz muito, ou seja, ele tem uma resposta exagerada, ele não vai atuar só no vírus, ele acaba também podendo destruir e prejudicar células que compõem o nosso organismo, e aí, no caso específico, as células do pulmão, tá? Então, isso é uma possibilidade, ou seja, porque resposta imunológica, cada um de nós temos a nossa, né? É um cenário, às vezes às vezes eu sei, porque às vezes a gente até comenta, nossa, às vezes a gente comenta assim,
puxa vida, eu estou numa fase que eu estou gripando toda hora, eu estou tendo infecção urinária, enfim. Às vezes a gente ali na nossa conversa, no nosso dia a dia, nem a gente sabe ao certo por que imunologicamente, dentro de um determinado período, eu estou tão sensível, tão fraca imunologicamente. As coisas estão acontecendo tanto, né? Ou seja, nosso sistema imunológico, ele é um cenário do qual eu trabalho, eu alimento de uma maneira, tem que ser o mais saudável possível, eu tenho que dormir adequadamente, eu tenho que evitar estresse, mas na verdade a gente não tem controle sobre tudo isso, né? E tem todo um mecanismo interno, que isso que a gente está conversando aqui hoje, reparem, é complexo de falar. Vocês imaginem a atuação dentro do nosso corpo. Então, obviamente, aí também tem essa possibilidade. Mas uma outra possibilidade também, viu, Ana? Existe. Aí não seria talvez tão específico dentro de uma casa, porque aqui dentro desse cenário eu falei muito para vocês dentro de um ambiente familiar. Mas, por exemplo, de repente tem um indivíduo que tem uma situação muito crítica e outros indivíduos que venham ter uma situação mais amena, né? Que não passou de uma gripe relativamente comum. Existe também a possibilidade de cepas. Quando a gente fala de vírus, né? Reparem, só para vocês terem uma ideia, vocês viram que aqui nós tivemos duas pesquisadoras, eles fizeram inclusive muita demonstração, falaram muito disso, que elas conseguiram identificar o genoma do vírus que estava aqui no Brasil. Por quê? Não é, né, embora seja o novo coronavírus, ele não é exatamente o mesmo que iniciou-se lá na China. Ele possa sofrer mutação. Então, ele sofre mutação, ele se altera. Então, existe também... Só um minutinho, Ariadne, só para fechar, que aí eu já vou. Então, existe também a possibilidade dessa situação de cepas diferentes, ou seja, ele possa se modificar e, porventura, às vezes, ser um pouco mais virulento, com a capacidade de trazer mais malefícios à nossa saúde do que de outra cepa. Então, por isso que na hora que você fez a pergunta, eu falei assim, ó, a resposta ela é mais ampla do que às vezes a gente também imagina, tá bom? Eles também estão tentando entender todas essas alterações. O fato é que esses aspectos também estão presentes, ou seja, tem cepas que sejam mais virulentas, tem o sistema imunológico do indivíduo, que cada um às vezes responde ou de uma maneira mais efetiva, mais intensa ou não. Enfim, tem todo um cenário que ajuda a justificar, né, essas intercorrências aí, essa variação. Se a gente observar do que tinha muito do início, o que a gente ouvia lá na China? Que quem morria eram idosos. Agora a gente está percebendo, não só, por exemplo, na Espanha, na Itália também foi muito, mas, por exemplo, na França teve um adolescente que evoluiu para óbito, já tem criança que evoluiu para óbito, enfim, não existe uma padronização. Então, significa que a gente precisa de entender um pouco mais. Isso que eu estou falando aqui para você é coisa que, inclusive, possa sofrer alterações, eles estão aí justamente fazendo pesquisas para entender um pouquinho mais, tá? E a gente vai tentando também entender um pouco mais o que está acontecendo. Ariadna, pode perguntar, é só porque eu estava numa linha, senão depois eu nem ia conseguir voltar. Pode falar, Ariadna. É porque eu não sei se a senhora viu que passou uma reportagem falando que no Brasil eles vão testar o plasma sanguíneo de pacientes que já foram recuperados do Covid em doentes que... Vi, até coloco isso aqui na aula. Aí, esse plasma ele vai atuar como se fosse um anticorpo em pacientes que estão com essa infecção? Como se fosse um anticorpo? Isso, Ariadna. Isso. A questão é o seguinte, só para a gente recordar, obrigada, a sua pergunta é interessante, inclusive depois, eu não vou passar não, porque acho que ainda faltam uns bons slides,
para a gente não se perder. Mas mesmo que depois eu repita, mas agora eu vou dar a resposta para a Ariadna e depois a gente toca nesse assunto de uma maneira mais intensa. É o seguinte, o que é o nosso plasma? Né? O plasma é aquela parte aquosa do nosso sangue. Então, tem ali no plasma, se vocês recuperarem lá dos primeiros slides da unidade 2, ali a gente tem anticorpos, né, que são as imunoglobulinas, nós temos hormônios, nós temos, na verdade, uma série de constituintes que estão circulando ali. Então, o que você falou é mesmo. Eles, inclusive, foi autorizado aqui no Brasil de se utilizar o plasma de indivíduos que foram detectados positivos, tiveram a Covid-19 e se curaram. Por quê? É observado nesse plasma anticorpos específicos, aquela especificidade que a gente estava falando anteriormente, para o novo coronavírus, tá? Então, logicamente que isso ainda precisa, eles até falaram, eles liberaram, mas tem todo um protocolo, porque na verdade o plasma ele precisa ser tratado, não é simplesmente retirar o material ali, tirar a parte celular, injetar, fazer transfusão um outro, não. Mas, principalmente nos pacientes em estado crítico, vale a tentativa, por quê? Existem algumas situações que eles já testaram e que foi eficiente, porque nesse plasma tem anticorpos, ou seja, aquele paciente que passou pela doença e produziu anticorpos, ele inclusive foi curado, ele venceu essa batalha, então tem ali, nesse cenário de plasma, os anticorpos que podem eventualmente ajudar esses pacientes. Inclusive, existe aí duas possibilidades. Primeira que eles vão utilizar é justamente nessa tentativa de ajudar pacientes em estado crítico, porque ali a gente sabe que é uma situação de vida ou morte, né? Mas existe também, Ariadna, a possibilidade não só de tratar, mas se ali tem anticorpos, eles possam entender um pouco mais e talvez utilizá-los também para desenvolver uma vacina. Então, é um outro cenário, mas de mais médio e longo prazo, tá? Mas que também vai ser utilizado o plasma desses indivíduos. Quando a gente está frente a uma situação, né, um patógeno novo, como a gente está agora, nem sempre é tão fácil, né? Justamente por causa dessa especificidade, desses detalhes químicos, dessas substâncias. Então, assim, não é padrão. Aquilo que a gente já avançou tanto, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro evento do qual eles ali batizaram como os primórdios de uma situação de vacina, ocorreu em 1798, tá? Ali, quando fizeram esse experimento, eles nem sabiam direito o que era vacina, mas fizeram um experimento do qual foi observado uma indução de imunidade. Então, inclusive, só precisa observar em quanto tempo, né, que esse fundamento básico, essa intenção já foi lançada, mas ainda a gente, infelizmente, não existe um protocolo padrão. Se fosse assim, todas as doenças, né, transmissíveis, elas seriam passivas de terem vacina, coisa que a gente sabe que não tem, e na hora que a gente tem diante de, por exemplo, um vírus novo, olhem como que a gente está realmente, né, na expectativa, mas diante da Organização Mundial de Saúde, ela já falou que a perspectiva é que a gente não tenha vacina antes dos próximos 18 meses. Então, vamos ver, vamos acompanhar. Tomara que essa perspectiva, né, ela possa estar errada e que a gente tenha sucesso muito mais cedo do que a gente imagina, porque a gente está precisando, tá bom? Eu vou caminhar aqui, depois tem slides específicos do Covid, que aí eu vou apresentar a vocês, tá? Eu só não quero deixar de falar nenhum contexto teórico aqui, porque aí depois faz falta para a gente, principalmente quando a gente aumentar ali o cenário nosso de assunto dentro da unidade 3. Aqui, esse termo, eu apresento a vocês até por uma obrigação, por ter para vocês aí, aonde vocês poderem procurar, né,
Mas são termos que a gente utiliza. Eu mesmo já falei antígeno aqui hoje, enfim. Mas é porque a gente precisa de apresentar, né? Nessa imunidade específica que a gente está mencionando, na verdade, ela é específica porque eu tenho a produção de anticorpos, né? Que são imunoglobulinas, que eu vou apresentar a vocês adiante, são estruturas proteicas, tá? E que vão reconhecer de uma maneira especificamente o corpo estranho. E o corpo estranho, como eu falei com vocês, são denominados de antígenos. Aqui, só para vocês entenderem esse desenho, que o autor está mostrando aqui para a gente, ó. Essa estrutura circular toda aqui, ó, estaria representando um único antígeno. E que aí ele está mostrando, eventualmente, áreas, né, de reconhecimento, são epitopos. Na verdade, essa palavrinha eu vou mostrar para vocês mais adiante. Mas áreas que são reconhecidas, né? Áreas químicas das quais são evidentes e que vai ter esse reconhecimento específico entre anticorpo, né? Aqui também, essa estrutura daqui também está representando anticorpo e antígeno. Antígeno é o corpo estranho, anticorpo é a substância que foi secretada pelos meus linfócitos B e que são específicos a um determinado agente patogênico. Bem, citocinas, né, são grupo, na verdade existe um grande cenário, vocês vão ver, um grande cenário aqui dentro da imunologia até já mencionei isso, né? De abreviações, de substâncias químicas, enfim. E as citocinas é um grande grupo de estruturas proteicas. Olhem só como que proteínas tem tudo quanto é canto, né? E elas, mais uma vez, um conjunto grande de substâncias que são produzidas pelas nossas células e que elas têm o objetivo, né, de regular vários processos. Existe uma cascata, assim como nós temos aqui essas citocinas que são produzidas, né, pelas nossas células de defesa, a gente fala que é como se fosse o efeito dominó. Eu tenho uma série de citocinas que vão ser produzidas em cascata e vão ativando uma outra. E com isso eu tenho montado um mecanismo de reconhecimento e de defesa do meu corpo, tá? Então, elas são muito importantes, elas vão ajudar a coordenar vários processos da nossa imunidade, inata e adaptativa também. E nós observamos, né, que todo esse processo, por que a gente tem essas cascatas, por que nós temos esses tipos celulares, porque eles são vários componentes dos quais a gente apresenta, eu apresento para vocês aqui tudo isolado, né? Repara que na hora que eu apresento para vocês, tá tudo isolado, eu apresento uma a uma da célula, eu apresento cada um dos órgãos, mas na verdade a resposta é uma resposta montada, em qual eu tenho a participação de todos os eventos que a gente está apresentando, tá? Então, eu apresento separadamente, mas o meu organismo, um vai gerar ação do outro. Por isso que a gente fala que é um sistema integrado, sempre tentando me proteger diante de um corpo estranho, diante de um agente que possa ser nocivo, tá bom? De uma maneira geral, o que a gente tem? Logo de início, quando eu tenho qualquer interrupção daquela minha situação de normalidade, né? Quando eu tenho uma agressão, quer seja porque teve, né? Aqui mais uma vez aquele desenho, uma interrupção por qualquer agente externo que invadiu o meu tecido, a primeira coisa que o meu organismo vai montar, inclusive com o processo de defesa, é uma resposta inflamatória. Tá? Então, a resposta inflamatória, ela é uma resposta de defesa. Luciene, mas eu não gosto de verificar que aqui, ali houve inflamação, que tá vermelho, que tá com febre. Sim, concordo com você. Todos esses sintomas, né, esses sinais que ocorrem ali no processo inflamatório, ele, na verdade, é ruim, né?
Igual febre é uma resposta inflamatória. Só que, por outro lado, é um mecanismo de defesa. Inclusive, quando a gente estuda, né, a termorregulação, quando a gente estuda febre, a gente verifica que é uma tentativa do meu organismo, ela eleva a temperatura, porque vários micro-organismos também possam sofrer pelo excesso de temperatura. Então, eles também possam vir a morrer. Então, embora, na hora que você falar, mas tá inchado, né? Mas, de qualquer forma, são mecanismos que, naquele momento, possam não nos causar conforto. Mas eles são absolutamente importantes para me ajudar a me defender daquela agressão que teve, tá? Aí você fala, por quê? O foco inflamatório, porque de repente teve uma penetração de uma estrutura perfrocortante, enfim. Por quê? Porque houve lesão, porque juntamente com essa estrutura possam ter entrado aqui bactérias, né? Ou seja, micro-organismos que evadiram uma estrutura corporal, então vai gerar ali uma resposta inflamatória. Existe uma resposta inflamatória aguda, que aí a gente denomina quando ela se estende no máximo até cerca de 4 dias. A partir do momento que você tem já uma resposta inflamatória que já tem 5, 6, 8, 10 dias, considerado um processo inflamatório crônico, tá? É uma resposta de defesa, embora muitas das vezes aquilo dali para a gente seja danoso, tá? E lógico, toda aquela situação da qual nós já mencionamos anteriormente, de recrutamento, de liberação de histamina, prostaglandinas, recrutamentos de células, possa, na verdade, gerar a mim desconforto na área, inclusive ser visível anatomicamente, diante dos sinais cardeais que eu vou apresentar a vocês. Mas, entretanto, ele é fundamental para que aquele ambiente seja tratado, micro-organismos sejam destruídos e que eu venha tratar a possibilidade da cicatrização. Eu coloco aqui para vocês como que esses mediadores químicos, que são tão clássicos nesse processo inflamatório, como que eles agem. Eles vão promover a vasodilatação. Lembra que a gente já falou anteriormente aqui, antes do intervalo, que eu disse que nesses ambientes os vasos, né, eles se dilatam. Então, tem inclusive um maior recrutamento de sangue para essa área, né? Vai aumentar o fluxo de sangue. E os vasos acabam se tornando-se mais permeáveis, ou seja, eles permitem com que as células, que são os leucócitos, são células de defesa, possam sair por entre os vasos e migrar para a área lesada, tá? Então, isso daqui ajuda muito no processo de defesa e no processo de resposta do meu corpo. Aqui, apenas para citar, mas isso eu já tinha dito lá no iniciozinho, não vou aqui ficar estendendo, porque inclusive eu já citei muito isso, né? Esses mediadores químicos que estão aqui presentes nesse momento. E aqui apresentar a vocês os sinais cardinais, que são 5 sinais cardinais de uma inflamação, né? O calor, na verdade, o calor é quando a gente fala do aumento da temperatura, né? Que seria a febre. Existe isso porque, olha, até quando a gente observa isso daqui, ó, quando eu tenho uma vasodilatação, eu vou ter um fluxo de sangue maior. A gente sabe também que a próprio vaso sanguíneo, ele colabora, ajuda a regular a temperatura também, né? E além de tudo, tem um ajuste do meu organismo a promover o aumento da temperatura. Então, o calor ou febre é um dos sinais cardinais que nós denominamos no processo inflamatório. Rubor é a vermelhidão. Hoje, inclusive, aqui a gente já mencionou, né, em perguntas que vocês fizeram anteriormente. A característica de rubor, a vermelhidão que possa ser observado no local inflamado, é justamente em função desse conjunto que nós estamos falando, inclusive dessa vasodilatação. O edema, né, porque você vai ter inclusive acúmulo de líquido naquele ambiente, a sensação dolorosa e a perda de função. Então, esses são 5 sinais que nós classificamos, são sinais cardinais e que são presentes como mecanismo de defesa, tá? Embora
a inflamação, você fala assim, é péssimo quando eu tenho inflamação, na verdade, estou passando mal. Como que é o mecanismo de defesa? Mas é o mecanismo como o seu organismo tem de te mostrar que algum agente conseguiu estar evadindo algum determinado local específico e que você deve tratá-lo, tá? Eu coloco aqui para vocês observarem, são 5 sinais, porque perda de função eu não tenho como aqui exemplificar para vocês através de imagem. Professora. Mas o que tem? Oi, diga. Quem que vai estar falando? Eu não entendi aquela parte que você Quem falou que tá... Perdão. Natália, você não entendeu o que, Natália? A parte que você falou da inflamação, que está escrito assim, prostaglandinas. O que é isso? Prostaglandinas? Ô, isso. Natália, isso daqui foi dito, inclusive, eu nem me estendi muito, porque histamina e prostaglandina são mediadores químicos, são substâncias que são produzidas pelos neutrófilos. Eu cheguei a citar isso, inclusive, Natália, quando a gente iniciou a unidade 2, quando a gente mostrou os primeiros desenhos, quando há um tipo de lesão tecidual. O que são essas prostaglandinas ou a histamina? São aqui nesse desenho, inclusive, até para ajudar aqui para ficar mais claro, olhem, reparem que eu tenho aqui que são neutrófilos, que são células fagocitárias, que foram recrutadas para esse ambiente e que haverá nesse ambiente esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos pretinhos, parece tipo poeirinha. O que elas são? São esses mediadores químicos, são essas substâncias que são produzidas pelas células que, na verdade, foram destruídas. Eles funcionam como sinalizadores. Quando essas células produzem esses mediadores, eles promovem, é como se fosse um chamado. Eu vou fazer uma comparação muito grosseira, tá? Mas só para você entender. De repente, eu quero chamar, eu estou perdida numa ilha. Então, o que eles fazem para chamar atenção? Eles não colocam fogo para ver se aquela fumaça, alguém que está passando ali no navio, consiga verificar que tem alguém perdido naquela ilha, tá? Da mesma forma, esses mediadores químicos, ou seja, quer seja histamina ou prostaglandinas, elas são liberadas como se fosse esse fogo, ou seja, chamando a atenção. Esse local, ele foi agredido. E aí vai ter a vasodilatação, o recrutamento de células de defesa e montada todo esse processo, essa cascata de reações do que a gente denomina do processo inflamatório, tá bom? Tá bom, obrigada. Ficou mais claro, Natália? Tá? Então são esses mediadores aqui que funcionam como sinalizadores, tá bom? Bem, aqui, como eu falei com vocês, esses sinais cardinais. A gente estava aqui. E aqui, como eu falei com vocês, eu coloco em termos de imagem, não consigo colocar a última, que é a perda de função. E mesmo porque é muito específico do local que, porventura, está acontecendo a inflamação, né? Mas na hora que a gente fala daquele rubor, né? O eritema, é aquela vermelhidão, muito proveniente daquela vasodilatação que nós mencionamos. Existe também o edema, do qual há um acúmulo de líquido naquele ambiente, né? Afinal de contas, tem um recrutamento de vasos sanguíneos e também, muitas das vezes, líquido no espaço intersticial, ou seja, entre as células. Então, deixa o ambiente todo edemasiado, tá bom? Tem a característica da febre, porque esses ambientes, eles tendem a ter o estímulo de aumento da temperatura e uma sensação dolorosa, que é justamente esse desconforto, tá bom? Então, tudo isso ali faz parte desse processo. Acredito que todos nós consigamos identificar isso, né? Já passamos por processos inflamatórios em diferentes ambientes da nossa estrutura corporal.
e que a gente consegue verificar aí essa situação. Existe um clássico, porque ele, de fato, ele é relativamente doméstico, mas que a gente consegue visualizar isso tudo. Por exemplo, que é a unha encravada. Eu adoro esse exemplo, porque é uma coisa doméstica, né? Relativamente simples, em que houve um processo inflamatório, em que aquela região fica avermelhada, fica demasiada, eu percebo que aquele dedo fica, inclusive, latejando, né? Porque tem febre, tem dor, né? Então tem todo esse processo fácil de ser identificado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, quando eu falo de, até faço uma distinção para vocês de inflamação e infecção, tá? Inflamação ela é gerada por agressões diversas que ocorrem no nosso organismo. E aí o indivíduo acaba tendo uma resposta diante aquela agressão, né? A inflamação não precisa necessariamente ter um processo infeccioso. Por exemplo, eu acabei de falar aí para vocês de uma unha encravada, né? A unha encravada não tem ali necessariamente nada de agente infeccioso. Agora, o que é infecção? Quando a partir daquela inflamação, ela tem a presença de um micro-organismo, né? Então, eu possa vir a ter, por exemplo, inflamação, na hora que você tem uma inflamação na garganta, ela é um processo infeccioso, né? Inflamatório infeccioso. Por quê? Normalmente ela é promovida por agente bacteriano, tá bom? Então, só para a gente observar e ter cuidado em relação a essas falas, tá? Gente, eu tô vendo aqui, nós estamos, já até ultrapassou em termos do horário, eu vou... Ah, não, mas dá. Eu posso só completar aqui? Eu acho que dá qualquer coisa se ficar... Eu não queria correr, não vou correr, mas só para até a gente consegue fechar um pouquinho em relação a esse assunto, para a gente depois poder trabalhar outros aspectos, tá? Eu sei que eu já evadi o horário, mas eu serei sucinta e qualquer coisa eu tiro dúvidas de vocês adiante. Só chamando a atenção. Oi? Tá tranquilo. Só em relação a esse sistema imunológico e o que a gente tem vivenciado nos nossos dias, né? É muito comum, inclusive, fazer as pessoas perguntarem se já quem teve o Covid-19 e foi curado, se ele possa adquiri-la novamente. Existe aí uma característica de estudos, porque eles conseguiram verificar. Agora, é sabido que quem já apresentou e se curou, ele agora está imune. Por que eu falo que agora eles conseguiram identificar isso de uma maneira adequada? Porque tinha uma coisinha que tirava o sossego. Porque eu não sei se vocês viram, agora eu não me recordo necessariamente, acho que foi na China. Uma senhora que, na verdade, já tinha tido e depois apresentou de novo. Mas hoje eles conseguiram verificar o seguinte: ela não teve Covid de novo. Eles identificaram o vírus nela, mas ele não estava íntegro, porque o vírus Covid-19, ele é um vírus que apresenta como ácido nucleico o RNA. Então, eles identificaram parte do RNA nessa senhora. Então, hoje em dia, eles conseguem fechar a questão. Que sim, quem já apresentou Covid-19, se curou, está imune. E ele, se porventura ele entrar em contato com Covid-19 de novo, ele possa, às vezes, até ter algum sintoma de gripe. Mas, na verdade, ele agora está com o organismo fortalecido e tende a não passar, né, pela fase mais crítica, pela fase mais aguda da doença, tá bom? Isso é um bom sinal, isso é bom para a gente. E aqui a gente observa o seguinte, que para as infecções com o novo coronavírus, né, basta uma infecção para que a gente possa, na verdade, ter a resposta imunológica específica para ela e, inclusive, ativa. Tá bom? Então, funcional. Isso dá a gente uma margem melhor de imaginar, né, tempos melhores aí para frente para gente, se Deus quiser. Porque a gente tem que trabalhar não só agora, né? Imaginar também que é um vírus que veio e que vai ficar.
Então, não basta só a gente cuidar desse ano, não. Vamos imaginar para os anos seguintes também. Eles fizeram um estudo experimental com macacos, inclusive os macacos rhesus, tá? E eles observaram, eles utilizaram de 4 macacos. E eles verificaram que nos 4 testados, uma vez tendo a infecção primária inicial e sobreviveram, depois eles foram submetidos a nova infecção, tá? E todos eles estavam imunes. Então, eles estão observando isso de uma maneira, não só no dia a dia, analisando os pacientes, né? Porque, logicamente, eles são estudados também, como também no contexto experimental que já fizeram. Aqui, se não me engano, acho que foi a Ariadna que comentou sobre o uso do plasma em pacientes curados, né? Que realmente eles, ou aqui no Brasil, já foi, já tem esse aval, já foram, agora me fugiu a palavra, já tem essa permissão, até que coloquei imagem para vocês recordarem do plasma, né? Que é essa porção aquosa do sangue, e justamente porque aqui tem os anticorpos, como a gente tinha trabalhado anteriormente na pergunta da Ariadna. Então, aqui existem anticorpos dos quais eles vão conseguir identificá-los, inclusive multiplicá-los, né? Que a gente denomina de clonagem, então eles vão clonar esses anticorpos e utilizá-los em ensaios clínicos, tá bom? E podem também realizar transfusões, como eu falei com vocês, de urgências nesses pacientes clínicos, na tentativa de que eles possam, né, vencer essa batalha em relação ao novo coronavírus. E aqui, que tem sido observado uma resposta imunológica do paciente que é decisiva ao fenótipo, ou seja, se ela é mais intensa ou se ela é mais branda no paciente. Foi a pergunta da Ana Maria, que ela fez anteriormente, que eu falei com ela. No caso específico, eles acreditam que aquela resposta imunológica super, né, ativada, como a gente fala, hiperinflamatória, ela possa, às vezes, gerar prejuízos orgânicos. Então, essa resposta exacerbada, principalmente com a abundância de produção de citocinas, tá bom? Bem, aqui é só para a gente não deixar porque senão fica esse resquício de assunto, e só para a gente contextualizar, eu vou deixar, questão de caso clínico, eu vou deixar adiante cair para a gente poder trabalhar de uma maneira adequada, tá bom? Eu agora me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá? E aí a gente finaliza então por aqui, tá bom? Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Peço a vocês, por gentileza, não deixem de estudar. Esse é um conteúdo muito teórico, né? Muito cheio de palavrinhas, conceitos. Enfim, por favor, não deixem de estudar, de fixar, porque a gente, dentro do sistema imunológico, a gente só vai aumentando ali o grau de entendimento e aí também de complexidade, tá certo? Mais alguma coisa? Não? Então, boa noite para Ana Luísa, para Ana Maria, para Ariadna, para Cristiane, para o Daniel Jacob. Daniel, você ficou caladinho, meu filho, você não falou nada. Daniela Martins, para o Diego, para o Edvando, para a Fabiana Abreu, para a Fabrícia, para o Fael, não sei se é para o Fael. Fael, é o Rafael? É eu mesmo. Danado. Tá vendo? Boa noite, viu, Rafael? Para Flávia, para o Gabriel Sanches. E aí, Gabriel? Gisele Teodoro, para o Weber, Ju. Eu não vou desligar esse negócio, não, mãe. Oi? Eu não vou arrancar a Diga, o povo já está até conversando aí. Para Ju, onde que tá? Para Ju, para Juliara, para Kersane, para Laís, Maria Cristina, Marilene, para o Matheus, Mike, tchau para você, Mike. Nayara, Natália Antunes, o Pedro. Tchau para você, Pedro. Cadê o Felipe? Felipe hoje não veio, não. Puxa a orelha dele para mim. Para Rafaela. Para Renata, para Sandra, bom trabalho para você, Sandra. Se cuida, viu? Para o Stefano, para os dois Victor Oliveira e Victor Gabriel.
Abração para vocês, viu? Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Tá bom? Ó, e tem uma galera, chama a Alessandra, o Daniel da Físio também, tô sentindo falta. Tem as Amandas também da Físio, apareceu, mas também já foi. Então fiquem com Deus, beijão para vocês, sentindo falta de gente. Beijão. Quem que é guest? Quem que é guest? Guest saiu.